Você já sentiu o vento gelado na estrada, aquele arrepio repentino que não parece apenas frio? Para muitos motociclistas, o asfalto é uma liberdade sagrada. Mas para o grupo de amigos que decidiu desafiar a estrada das almas perdidas, a liberdade se tornaria o pior dos pesadelos. Tudo começou numa noite de sexta-feira, quando Júlio, líder do grupo e conhecido pela sua sede de adrenalina, sugeriu o trajeto. É só mais uma lenda, galera. Vamos lá. Fazemos esse trajeto e tiramos fotos para provar que não tem nada demais. Quero ver quem tem coragem de me acompanhar. Sua voz ecoava entre risadas e provocações, e o grupo rapidamente concordou, sem imaginar o que os aguardava. A noite estava cerrada quando 6 motociclistas iniciaram a subida pelas montanhas. Ao cruzarem a placa enferrujada que anunciava o fechamento da estrada, sentiam-se invencíveis, gritos de alegria ecoando pelas colinas. No entanto, após uma curva fechada, o nevoeiro se adensou de repente, como um véu espesso e gélido. Ana, uma das motociclistas mais novas e com menos experiência em terrenos difíceis, sentiu o estômago apertar. A estrada ficou silenciosa e os faróis das motos iluminavam apenas alguns metros à frente. Mas o que parecia inicialmente um nevoeiro comum, logo revelou algo estranho. Era quase como se sombras caminhassem pelo meio da neblina, figuras que surgiam e desapareciam ao toque das luzes. Eles aceleraram, mas quanto mais rápido iam, mais sentiam que o nevoeiro ficava denso e carregado. Foi nesse momento que Pedro ouviu uma voz baixa, sussurrante, vinda de algum lugar do nevoeiro. Parecia dizer seu nome. Pedro soltou uma risada nervosa e comentou com Júlio: "Ei, cara, parece que tem alguém me chamando." Júlio apenas balançou a cabeça, mas sentia um frio crescente na espinha. Depois de alguns quilômetros de tensão crescente, Júlio avistou algo que fez seu sangue gelar. Luzes de faróis surgiam no retrovisor, aproximando-se rápido, mas algo estava errado. Não havia som algum de motor, apenas o brilho intenso. "Quem está atrás da gente?" gritou ele. Nenhum dos seus amigos soube responder. As luzes ganharam forma, revelando-se como motos antigas de um modelo que ele jamais vira nas ruas. As figuras que as pilotavam usavam capacetes antigos e macacões rasgados, como se estivessem mortos há décadas. Com um reflexo rápido, Júlio acelerou, puxando o grupo para a frente. Mas ao olharem para trás, os motociclistas perceberam que as motos fantasmagóricas os seguiam de perto, suas luzes cada vez mais intensas e brilhantes. Os amigos começaram a entrar em pânico, cada um acelerando na tentativa de escapar, mas o nevoeiro e as figuras espectrais não lhes davam trégua. Pedro começou a rezar em voz baixa enquanto lembrava das histórias que os moradores locais contaram. Falava-se que aqueles que morreram na estrada permaneciam ali, sedentos por companhia. Ana começou a ouvir algo diferente. Uma música estranha, como um rádio antigo tocando baixinho, cortando o silêncio e o nevoeiro ao seu redor. Não era possível identificar a fonte, mas parecia que uma voz cantava seu nome, convidando-a a diminuir a velocidade. Ela lutava contra o impulso, tentando ignorar o som, mas a sensação de ser puxada era avassaladora. Finalmente, o grupo parou, ofegante, quando notaram que as luzes e vozes haviam desaparecido. Os rostos dos amigos estavam pálidos, todos cientes de que algo sobrenatural estava em jogo. Júlio tentou convencer o grupo a continuar, mas ninguém conseguia se mover. E foi nesse instante, quando pensavam estar a salvo, que a voz ecoou do nevoeiro, uma voz profunda e ameaçadora. "Vocês não deveriam ter vindo." Tomados por um terror esmagador, os motociclistas decidiram abandonar a estrada e retornar por onde vieram. No entanto, não importa o quanto acelerassem, pareciam nunca encontrar o caminho de volta. Era como se a estrada continuasse, interminável, aprisionando-os. Sombras começavam a se mover ao lado das motos, figuras sem rosto e sem forma que pairavam ao lado deles, observando. A última visão que Ana teve antes de perder a consciência foi a de uma figura sem olhos, com uma expressão vazia e eterna. Ela desmaiou, e quando acordou, estava no acostamento, junto a seus amigos, ao lado de uma moto caída. Ainda marcados pela experiência sobrenatural e sem ter como explicar o que haviam vivido, os sobreviventes nunca mais mencionaram a estrada. No entanto, cada um guardava uma cicatriz, uma marca daquele encontro sombrio e irremediável. Era como se, em algum lugar profundo e esquecido da estrada, suas almas tivessem deixado uma parte para sempre. Desde o momento em que entrou na loja de sucatas naquela noite, Caio sabia que havia algo errado.
As luzes da cidade de São Vicente já haviam desaparecido no horizonte, deixando o lugar envolto em sombras. Os motores velhos e peças de ferro estavam empilhados ao redor, em uma desordem meticulosamente caótica. Cada objeto parecia mais um fragmento de um passado conturbado e violento. Enquanto o vento uivava, arrastando um cheiro de ferro oxidado, ele avistou a peça que mudaria sua vida. A moto estava parada ali, em uma jaula de metal enferrujado, como uma fera esperando ser despertada. Ela não era exatamente uma máquina. Era uma monstruosidade. Era um quadro de moto negro, com uma estrutura que parecia ter sido montada com ossos desgastados e uma ferrugem escura, que mais lembrava manchas de sangue seco do que metal oxidado. Suas engrenagens eram afiadas, e a corrente que girava parecia prestes a cortar o ar. A textura da carcaça se assemelhava à pele escura de um cadáver ressecado. Caio sabia que aquilo era especial. Especial de uma forma obscura, mas não conseguiu resistir. Ele estendeu a mão e tocou a peça, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. Tão logo o fez, teve uma visão. Imagens perturbadoras de uma estrada deserta, corpos espalhados e gritos ecoando na escuridão. Ainda assim, o desejo de montar a moto foi maior. Nos dias seguintes, a gangue de Caio, a famigerada Motores da Morte, se empenhou na tarefa de restaurar a motocicleta. Enquanto ajustava cada peça, ele sentia uma conexão mais forte com a máquina, como se ela tivesse vida própria e sussurrasse segredos. Logo, a moto estava completa. Pintada em tons de negro, reluzindo de forma quase sobrenatural, a máquina parecia não pertencer a este mundo. Na primeira noite, ao pilotar a moto, algo estranho aconteceu. Os faróis cortavam a escuridão, mas pareciam não projetar a luz de maneira natural. Caio sentiu algo pulsando sob ele, como se a moto estivesse viva. A cada quilômetro percorrido, os sussurros e as imagens de sua visão voltavam, perturbando-o. E então ele a viu, uma criatura horrenda, surgindo do meio do nevoeiro, com olhos vazios e um sorriso cruel que jamais havia visto antes. Não era humana. E Caio percebeu que era tarde demais para frear. A moto avançou por conta própria, devorando a criatura em um rugido que ecoou pela estrada. Quando a criatura foi destruída, a moto começou a tremer, absorvendo o que restava dela. O metal reluziu, e ele teve a certeza de que algo na moto havia mudado. Quando ele olhou para o tanque, quase podia ver o reflexo do rosto da criatura gravado ali, distorcido e sufocado. Nos dias que se seguiram, a moto parecia ganhar força. Era como se cada pedaço dela estivesse se tornando mais voraz. Caio notou também mudanças em si mesmo. Sua pele estava mais rígida, seus olhos adquiriram um brilho sombrio, e sua mente era invadida por uma fome que ele não conseguia entender. Quando a gangue finalmente percebeu o que estava acontecendo, era tarde demais. A moto já havia se tornado uma criatura por si só, uma extensão da fome de sangue que agora dominava Caio. Para os outros motociclistas, o terror foi palpável. O líder deles havia se tornado uma criatura faminta, e a moto o levava para emboscadas cada vez mais brutais. Imagine-se em um lugar onde o calor do deserto sufoca e o silêncio parece engolir cada som. Uma estrada poeirenta e solitária, recortada por serras sombrias, abriga uma escuridão que parece viva. É exatamente nesse cenário que nosso protagonista, Javier, se encontra em uma noite sem lua. O ex-soldado, acostumado com combates em terras distantes, sente o que descreve como uma intuição em relação ao mal, algo que agora martela em sua mente conforme sua moto avança pelo deserto. Abaixo dele, a moto ronrona como uma fera adormecida, e o rugido do motor é seu único companheiro. Javier estava percorrendo o território de Coyote, um lugar evitado até pelos mais destemidos, quando avistou uma luz ao longe. Luzes amareladas e esparsas marcavam uma construção esquecida pela civilização. Para ele, aquilo parecia um alívio. Decidiu dar uma parada no lugar. Precisava de gasolina e, quem sabe, uma garrafa d'água. Mal sabia ele que aquele posto de beira de estrada era o ponto de encontro de um clube de motociclistas amaldiçoados, o infame Clube do Inferno. Ao se aproximar, a visão era intrigante e, de certa forma, ameaçadora. O lugar estava cheio de motos e homens que usavam coletes de couro pretos. Cada rosto contorcido pelo prazer insano das chamas das fogueiras que iluminavam a noite como os fogos do próprio inferno. Javier logo percebeu o olhar faminto que todos lançaram ao vê-lo parar. Ele já havia ouvido histórias sobre aquele clube e sabia do que eles eram capazes. Assim que desceu da moto, Javier foi saudado por um dos membros,
o homem alto com cicatrizes e olhos escurecidos que o chamavam de Spectre. Ele carregava um olhar de pura malícia, o tipo de sujeito que já cruzara com a morte e voltara para contar história. Xavier logo foi levado ao centro da roda, onde os outros membros do Clube do Inferno aguardavam ansiosos. Eles o desafiaram para uma corrida, mas esta não seria uma simples competição de velocidade. Aquele clube era conhecido por apostar as almas dos seus oponentes, e perder significava mais do que apenas ser deixado para trás. Aceite, ex-soldado, e você verá que somos mais do que um clube, disse Spectre, os olhos brilhando como brasas no escuro. Ao som de risos maliciosos, Xavier aceitou o desafio. Ele sabia que havia uma energia sobrenatural, quase como se o próprio terreno os empurrasse para o embate. À medida que eles se preparavam, Xavier pôde sentir o frio subir por sua espinha, um contraste absurdo com o calor abrasivo do deserto. Com um grito de arrancada, as motos partiram como bestas sedentas. Xavier logo percebeu que não estava correndo apenas contra motociclistas comuns. Havia algo de macabro naquelas figuras ao seu lado. Os rostos dos adversários pareciam derreter e se contorcer como sombras retorcidas. Ele viu, ao seu lado, uma figura de olhos vermelhos e dentes afiados gritando insanidades enquanto sua moto ganhava um impulso sobrenatural, como se as próprias rodas queimassem em chamas fantasmagóricas. As estradas tortuosas do deserto pareciam não ter fim. Xavier desviava das pedras, atento ao menor movimento. Em certo momento, a sua moto quase tombou, quando um dos motoqueiros tentou atingi-lo com uma corrente de ferro reluzente. Por pouco ele conseguiu desviar, seu coração batendo como uma bomba relógio. Xavier sentiu o ar se espessar ao seu redor, enquanto as vozes e gritos dos motoqueiros infernais ecoavam como fantasmas ao vento. "Está ouvindo, Xavier?" Spectre gritou, surgindo logo ao lado. "É o som do inferno que te chama. Você não vai escapar desta corrida." Xavier aumentou a velocidade, sem olhar para trás. O deserto era sua única esperança. Naquele momento, não era apenas uma questão de vitória, mas de sobrevivência. Ele precisava chegar ao amanhecer, onde as lendas dizem que os espíritos do Clube do Inferno não tinham poder, mas a corrida estava longe de terminar. A última parte do percurso os levou a um desfiladeiro estreito. Era como se o caminho fosse um túnel direto para as profundezas do inferno. Spectre liderava, suas risadas sádicas ecoando, enquanto o desfiladeiro parecia se fechar cada vez mais. Xavier então percebeu que o clube não planejava deixá-lo sair com vida. Ele tomou uma decisão ousada: reduzir a velocidade e encarar o líder. Ao parar, Xavier olhou diretamente para Spectre, que agora exibia um semblante completamente demoníaco, olhos de um vermelho opaco e pele marcada por chamas e cicatrizes que pareciam vivas. O ex-soldado fez o sinal de que aceitaria o último embate. Spectre desceu da moto e o encarou, um sorriso torcido iluminado pela luz fraca do amanhecer que surgia no horizonte. "Acha que pode nos vencer, mortal?" Spectre sibilou, erguendo as mãos, e Xavier viu criaturas emergindo da escuridão. Usando suas habilidades de combate, Xavier enfrentou os motoqueiros um a um, desviando de golpes sobrenaturais e resistindo ao que parecia ser o próprio fogo infernal. Era uma batalha física e mental. Cada golpe revidado com a intensidade de um homem que já havia enfrentado a morte antes. Em um movimento final, Xavier lançou uma garrafa de gasolina sobre Spectre, que explodiu em uma chama intensa, jogando o líder para trás enquanto suas criaturas desapareciam uma a uma. As luzes do amanhecer banharam o desfiladeiro, e as sombras do Clube do Inferno se dissiparam, deixando o ex-soldado exausto e sozinho na estrada. Mas ele sabia que aquela noite ficaria com ele para sempre. Uma memória vívida do que é enfrentar as profundezas do inferno e voltar para contar a história. Noite densa e fria cobria a Rota 66. O grupo de motociclistas, liderado por Hugo, acelerava sob o céu escuro e impenetrável. Ele sentia que havia algo quase místico em cruzar a estrada mais lendária dos Estados Unidos, um verdadeiro símbolo de liberdade. Os 6 companheiros não esperavam nada além de uma noite cheia de risadas e adrenalina. Os faróis das motos cortavam o breu, desenhando sombras longas e inquietantes nas paredes de rochas e desertos. A estrada se estendia solitária, como uma faixa interminável de asfalto, e a sensação de estarem sozinhos no mundo começava a se intensificar. A cada quilômetro, a escuridão parecia mais profunda, e o silêncio mais pesado.
O vento soprava com um assobio estranho, quase como se houvesse uma voz escondida nele. Por que estava tudo tão quieto? Não ouviram mais o barulho de um único carro na estrada desde que partiram, como se estivessem isolados de todo o restante do mundo. Foi então que uma sensação de desconforto começou a se espalhar pelo grupo. Vocês estão sentindo isso também? Gritou Sarah, tentando ser ouvida sobre o som dos motores. Hugo não teve tempo de responder. O rádio, que deveria estar sintonizado em uma estação de rock, chiou alto, como se captasse uma frequência estranha. Vozes incompreensíveis começaram a surgir, distorcidas e profundas, sussurrando palavras em línguas antigas e irreconhecíveis. Foi então que, como se surgisse do nada, uma pequena cidade apareceu à frente. Era velha, cheia de construções abandonadas com letreiros desbotados. A presença inesperada daquele lugar desconcertou o grupo, e Hugo sentiu um calafrio correr pela espinha. Ele gesticulou para que todos parassem as motos. A cidade estava deserta, e a única luz vinha de um poste de rua piscante no cruzamento central. Era como se o local estivesse congelado no tempo, as janelas dos prédios parecendo olhos escuros e vazios, assistindo a tudo sem piscar. Uma sensação de alerta emergiu no peito de cada um deles, mas a curiosidade era ainda mais forte. Enquanto caminhavam pelo centro da cidade, começaram a perceber que tudo parecia normal. As placas das lojas tinham letras embaralhadas, quase incompreensíveis. Um hotel antigo, chamado The Crimson Inn, parecia particularmente atrativo e sinistro. É uma pegadinha ou algo assim? Este lugar é estranho demais, disse Roberto, tentando soar despreocupado, mas o tremor em sua voz era evidente. Eles entraram no saguão do hotel, onde o cheiro de mofo e de algo mais acre enchia o ar. As paredes eram cobertas por papel de parede rasgado, revelando manchas escuras que pareciam estar vivas, pulsando sob a superfície como veias. Hugo caminhou até o balcão, e quando tocou a campainha, um eco estranho se espalhou pelo ambiente. Foi então que as vozes voltaram, dessa vez mais próximas, e os nomes deles eram sussurrados, uma após outra, como uma maldição. Eles congelaram, e o som parecia vir de cada canto, de cada parede. Cada um olhou ao redor, e o reflexo nos espelhos distorcidos ao longo do salão revelava algo inesperado. Não eram seus próprios reflexos. Eram versões distorcidas e cadavéricas de si mesmos, com rostos pálidos e olhos que brilhavam com um brilho doentio. Desesperados, correram para fora do hotel. Foi quando notaram que algo estava muito, muito errado. O céu parecia mais escuro, mais opressor. As estrelas tinham desaparecido, deixando apenas um vazio profundo e amedrontador. Tentaram ligar as motos, mas os motores rugiram brevemente antes de calarem para sempre. Sem opções, começaram a caminhar pela estrada, tentando retornar, mas a paisagem era sempre a mesma. As mesmas rochas, os mesmos postes apagados e os mesmos murmúrios. A cada volta, a cidade parecia estar exatamente onde estavam, esperando por eles, como se a Rota 66 tivesse se transformado em um labirinto sem saída. Hugo então teve um vislumbre de algo na beira da estrada, figuras encapuzadas, com mãos esqueléticas e olhos vazios. Eles os observavam, imobilizados, como se aguardassem por algo. Era uma procissão de sombras, com movimentos lentos e quase hipnóticos, cada figura sussurrando em uníssono o nome dos motociclistas. A realidade parecia distorcida. Os sons, os movimentos, o próprio ar pareciam corroídos por uma presença invisível. Roberto, tomado pelo desespero, tentou correr para a estrada, mas uma das figuras estendeu a mão, e ele caiu ao chão, como se atingido por uma força invisível. Restando apenas Hugo e Sarah, eles decidiram encarar as figuras, mesmo sabendo que não eram deste mundo. A estrada, outrora a Rota da Liberdade, agora parecia o caminho para o abismo. Sarah sentiu a mão gélida de uma das figuras tocar seu ombro, e um tremor percorreu seu corpo, como se toda a sua energia estivesse sendo sugada. Com um último esforço, Hugo fechou os olhos e fez algo impensável. Ele começou a sussurrar o próprio nome em meio aos murmúrios das criaturas, enquanto segurava firmemente a mão de Sarah. Ao pronunciar seu nome em voz baixa e firme, sentiu uma quebra na escuridão. As figuras pareciam hesitar, e uma pequena fenda de luz surgiu no horizonte. Agarrou Sarah e ambos começaram a correr na direção da luz, cada passo mais pesado que o último, como se algo os puxasse de volta para as sombras. O caminho parecia infinito, mas a luz ficava cada vez mais próxima, até que finalmente cruzaram a linha da estrada, e a escuridão foi rompida pelo amanhecer.
Quando olharam para trás, não havia mais cidade, nem figuras encapuzadas, nem murmúrios. Apenas uma estrada deserta, banhada pela luz pálida do amanhecer. E no rádio da moto de Hugo uma única frase ecoava: a Rota 66 sempre espera seus viajantes.